O Ação Nacional está de volta, hoje tratando de um tema que envolve saúde pública, doação de órgãos. E você pode participar com a gente, responda a nossa enquete da noite. Você é a favor ou contra a doação de órgãos? Você pode responder tanto por e-mail, por telefone, pelas nossas redes sociais. Lembrando que tem sorteio no final do programa para quem participar. Tá aí, ó, lindo CD da banda Dom. Você que acompanha o trabalho dessa banda sabe como tá bonito esse trabalho, esse CD. Então ele pode ser seu hoje, tá? E se você tiver mais alguma dúvida também a respeito desse assunto, sobre doação de sangue, sobre doação de órgãos, o que pode, o que não pode, como é feito, a gente vai estar falando aqui e você pode participar também, tá? No último bloco, nós mencionamos que existe um gesto que você pode fazer ainda em vida, que é a questão da doação de sangue também. O doutor Luiz Sardinha está aqui com a gente, é responsável pelo Hospital das Clínicas da Unicamp no setor de serviço de procura de órgãos e tecidos. Doutor, a doação de sangue, a gente sabe que em janeiro fica muito complicada também, né? Aliada à questão da doação, da questão do transplante de órgãos. Muitas vezes quem recebe órgão também precisa de uma doação de sangue. O senhor deve acompanhar muito isso com seus colegas lá na Unicamp também, dessa dificuldade nesse momento. Então, o trabalho que a gente tem em janeiro é a dificuldade mesmo das festas de final de ano, em que ocorre uma diminuição muito grande dos doadores de sangue. O sangue é considerado um tecido que pode ser feito a doação e deve ser feita a doação enquanto vivo. E com essa diminuição dos doadores no período de final de ano, nós praticamente entramos em janeiro todos os anos com um estoque extremamente baixo. E ao mesmo tempo nós temos um aumento da incidência dos traumas, dos traumatismos secundários a acidentes automobilísticos, dos traumatismos secundários a alcoolismos, a agressões. Então você tem aí uma situação em que aumenta a demanda, aumenta a necessidade dos hospitais do sangue e uma diminuição na doação. Então, e a doação de sangue pode ser feita a qualquer momento. Tem que ter acima de 50 quilos, maior de idade. É procurar um banco de sangue, um hemocentro, que essa coleta é feita, esse sangue vai ser estocado, tratado, refinado e colocado à disposição sem custo nenhum para quem precisar. Agora, quem precisa de um órgão, de repente, durante a cirurgia, pode precisar também de sangue na hora? Todos eles. Tirando o transplante de córnea, que é um tecido que nós não usamos nenhum tipo de sangue, todos os outros órgãos sólidos que nós chamamos, como coração, pulmão, fígado, pâncreas e os rins, são todos necessitando de um suporte hematológico, né, que nós chamamos de sangue mesmo. Aproveitando esse assunto, para você que ainda não é um doador, de repente, não conhece direito como é que funciona, o repórter Marco Aurélio foi conhecer o Hemocentro da Unicamp, aqui em Campinas, e conta como funciona a doação de sangue na reportagem que nós vamos assistir agora. Confira. O Hemocentro do Hospital de Clínicas da Unicamp registrou queda de 11% nas doações de sangue nos meses de dezembro e início de janeiro. De acordo com o diretor do Serviço de Coleta da Unidade de Saúde, Wagner de Castro, a situação fica ainda pior por conta dos feriados prolongados, quando o número de doadores sofre uma queda de até 70%. Hoje o nosso estoque ele é mais baixo do que o habitual em função do feriado prolongado que houve, né, do Natal e Ano Novo. E a gente espera que agora, com a normalização dos trabalhos aí, as pessoas voltem a comparecer para que a gente não tenha grandes desabastecimentos. Luiz Eduardo Ferreira é socorrista. Todos os dias vê de perto pessoas que precisam de sangue para sobreviver. Por isso, não deixa de fazer a sua doação periodicamente. Para mim é muito gratificante, porque na área de enfermagem que eu trabalho, é na rodovia, então eu trabalho salvando vidas. E aqui eu faço uma outra parte, que é doando. A gente sabe que o quanto é importante, né, fazer essa doação, porque muita gente precisa, né? Como ele, outras pessoas se conscientizaram para a importância de doar sangue. A professora Vilza Carla Rodrigues se tornou doadora há mais de 20 anos e se tornou muito mais assídua por causa de um problema de saúde na família ocorrido há 10 anos. A doação de sangue seria uma coisa obrigatória para todo indivíduo, que é uma sensação de bem-estar que a gente tem, de que alguém pode usar esse sangue da gente. Pelo seu exemplo, Vilza ganhou mais 2 seguidores dentro de casa.
A filha, que está com 20 anos, fez a sua primeira doação aos 16. Gesto esse que se repete com o filho Lucas, que hoje está fazendo a sua primeira doação. Minha família sempre doa. A minha mãe sugeriu. Falei, acho que é importante, né? Ajudar os outros. Aí resolver doar também. Uma simples doação pode ajudar no mínimo de 3 a 4 pessoas. Esse sangue ele é separado de acordo com suas propriedades, né? Em concentrado de hemácia, que são os glóbulos vermelhos, que são utilizados aí principalmente para quem tem anemia. Nas plaquetas, que é uma parte do sangue que inicia o processo de coagulação, e o plasma, que é utilizado para quem tem distúrbio de fatores de coagulação. Cada um desses componentes tem uma viabilidade distinta, né? A hemácia ela tem validade de 35 dias, as plaquetas valem por apenas 5 dias, então é o produto mais lábil a partir da doação de sangue e o primeiro que falta quando a gente tem desabastecimento, e o plasma que dura até 1 ano e que raramente falta pelo tempo de duração. Para doar, o voluntário precisa ter idade entre 18 e 69 anos, podendo ser aceitos candidatos entre 16 e 17 anos com o consentimento formal do responsável legal, pesar mais de 50 quilos, estar em boas condições de saúde, não consumir bebidas alcoólicas antes do processo e comparecer bem alimentado, evitando alimentos gordurosos. Não podem doar quem teve diagnóstico de hepatite após os 11 anos de idade, mulheres grávidas ou amamentando, pessoas que estão expostas a doenças transmissíveis pelo sangue, como AIDS, hepatite, sífilis e doença de Chagas, usuários de drogas. A decisão de doar sangue depende apenas de você. Não custa nada. É um gesto importantíssimo de solidariedade que pode salvar vidas. O sangue é um produto que a gente não consegue mandar buscar na farmácia. A gente depende do comparecimento dos doadores para ter o sangue disponível aí para transfusão. Se a gente não tem o doador comparecendo, isso é um reflexo direto no atendimento de transfusão aos pacientes da nossa região. Lembrando que, além das cirurgias agendadas, né, que normalmente são problemas que aparecem aí no transcorrer da vida das pessoas, a gente tem as urgências e as emergências. E esse tipo de ocorrência pode acontecer com qualquer um de nós a qualquer momento. Então, todos somos potenciais usuários do sangue, daí a importância das pessoas se conscientizarem de que, comparecendo periodicamente e com regularidade, a gente tem uma regularidade de estoque e com isso tem a tranquilidade de poder atender normalmente aí as pessoas em qualquer momento de necessidade, inclusive quando essa necessidade bate na porta de casa. Acho muito satisfatório, né? Porque saber que você pode ajudar alguém que está precisando, acho que é bem bacana. Olha, parabéns para quem doa sangue. Realmente, doutora, a gente tem mesmo que tirar o chapéu, né? Porque a gente tem aquela mania, muitas vezes, de achar que nunca vai acontecer com a gente, ou a gente só vai doar quando for alguém da família, ou quando for algum amigo mais próximo, um ente querido que está precisando, a gente sabe, vai lá e doa, né? Esse é o conceito maior. O doar, né, é algo que você faz não importando a quem vai ajudar. Não é só doar sangue, é doar órgãos, doar ajuda a quem realmente necessita. Isso dá um diferencial para qualquer um que fizer isso. Olha, a gente está falando aqui agora sobre doação de sangue, tirando algumas dúvidas. A gente está falando principalmente também sobre doação de órgãos. E participe com a gente respondendo a nossa pergunta de hoje. Você é a favor ou você é contra? O que você pensa sobre a doação de órgãos? O que significa esse assunto para você? Participe com a gente. Nós temos aqui já alguns e-mails chegando. O primeiro da Antônia José Marques, ela é de São Pedro, interior de São Paulo. Obrigada pela sua participação, Antônia. E ela diz o seguinte, olha só, doutora, ela diz que se ela pudesse, ela doaria todos os órgãos dela e que já deixou todo mundo avisado lá em casa que é para doar tudo que ela tem depois da morte, que todos deveriam se conscientizar a respeito desse papel importante e que está mandando um abraço a todos aqui para a gente. Obrigada, tá, Antônia? Tá certa, né? Ela está corretíssima porque ela passou o primeiro teste, que é avisar a família de que eu sou doador. Quando a família sabe que você é um doador, que você tem a intenção de doar, no momento do falecimento facilita tudo. Se você tiver um momento de uma morte por um trauma, que nós caracterizamos como morte encefálica, a família vai saber que você era doadora. Se você tiver uma morte que nós designamos como morte natural, por um infarto, uma parada cardíaca,
você pode ser um doador de tecido, vai ser um doador de córnea e pode até ser um doador de ossos, que também é um tipo de tecido que pode ser retirado da pessoa falecida até 6 horas após a morte. Mesmo assim, voltando ao assunto da gente já se declarar doador antes mesmo do falecimento, fica sob a decisão da família? O veredito final é a família ainda que decide? Ela tem alguma influência sobre isso? Mesmo eu optando, se a minha família na hora disser que não, prevalece o que a família pediu? Sem dúvida. Hoje a legislação brasileira diz que você faz o responsável é numa ordem direta de 1º grau, 2º grau e 3º grau. Por exemplo, o filho menor de idade, quem responde? Os pais. No quadro, os pai e a mãe. Se é o pai, quem responde é a esposa, na linha direta, tá certo? Esse quadro ainda passa por essa ligação legislativa, legal, inclusive. Agora, quando a família sabe que você é doador, a maioria das vezes não tem problema. A família verbaliza isso para nós. Ela fala assim, olha, não, ele sempre quis e sempre falou que ele era doador. E isso, o processo fica muito mais fácil. Agora, se não tem familiar, se por um motivo por outro está mais distante, é mais sozinho, tem como eu deixar isso no RG? Tem aquela história de eu deixar isso na minha identidade lá, sou doador de órgão, ou não tem mais isso? Não, não tem. Essa lei caiu em 2001. Ela existiu de 98 a 2001, em 2001 ela foi revogada. Essa lei hoje passa por quem? Pela família como um fator decisivo. O Brasil, apesar de ser um país de imigrantes, as pessoas trabalham muito, vêm para o Sudeste, vão para Rondônia, Roraima, construir hidrelétricas. Hoje nós sabemos que os meios de comunicação são muito bons, nós temos como encontrar os familiares e a maioria das vezes os familiares se deslocam até o local para verificar principalmente o óbito, o que é fundamental, e eles resolvem se eles são doadores ou não. Nesse caso, quem que conversa com o familiar? Tem um psicólogo, tem um profissional específico para conversar a respeito de doação de órgão? Existe um preparo para isso? Ou é o próprio médico que está atendendo? Como que funciona isso? Então, hoje, nós temos, inclusive dentro do Serviço de Procura de Órgãos e Tecidos da Unicamp, nós temos um grupo que nós realizamos cursos que nós chamamos de treino de más notícias. As más notícias têm que ter um treinamento específico, tanto o médico, como a enfermeira, como o assistente social e como o psicólogo. Por quê? Porque apesar da morte ser igual, as famílias são muito diferentes. Cada um tem um tipo de relacionamento com a sua família. Então, é fundamental que essa má notícia seja dada de uma maneira a melhor possível. Os espanhóis são muito claros nisso. Eles começam geralmente com a frase desgraciadamente. Infelizmente, a notícia que eu tenho para te dar é a pior possível. Nós temos que fazer isso. Mas não é só dar a notícia, é acalentar a família, é proteger a família, é explicar para ela o que aconteceu. Nós sempre dizemos nas aulas que morrer é um processo extremamente difícil. Morrer na cultura ocidental, com o coração batendo, é mais ainda. Por quê? Porque nós temos a relação de que o centro da vida é cardiocêntrico, né? Estaria no coração. E hoje é amplamente difundido em a maioria dos países do mundo, que realmente o quadro de morte encefálica, né, antigamente chamado de morte cerebral, é caracterizado como morte do indivíduo. Existe lei para isso, existe um amparo legal, existe um amparo científico para isso. Só que quando eu vou falar para isso, para a família, para o ente querido, você não pode chegar e usar um tipo de terminologia, não, ele está morto encefalicamente. Você tem que ser claro, direto, honesto. Nós fizemos todo o possível. E na maioria das vezes é feito todo o possível. O que ocorre é antes, que tipo de trauma ele sofreu, que tipo de lesão ele sofreu. E essa lesão tem que ser caracterizada por pelo menos 2 médicos diferentes que não fazem parte da equipe nem de doação, nem da equipe de transplantes, que fazem o diagnóstico de morte. Essa é a morte cerebral que o senhor está falando agora. Exatamente. Então, 2 médicos diferentes da equipe que trabalha no transplante. Não podem trabalhar no transplante. Não trabalham. Não podem trabalhar na equipe de retirada. São neurologistas, intensivistas, traumatologistas, emergencistas. São feitos 2 exames clínicos e, de acordo com a idade, esses exames clínicos têm um tempo.
Acima de 2 anos é de 6 em 6 horas, 2 exames clínicos. De 7 dias a 2 meses são 2 exames clínicos, 48 horas entre um e outro. De 2 meses a 1 ano são 2 exames clínicos, com 24 horas entre um e outro. De 1 a 2 anos são 2 exames clínicos, com a diferença de 12 horas entre um e outro. Então, o processo de diagnóstico, é importante a gente esclarecer, é muito, muito criterioso. As pessoas até dizem para a gente, mas dá muito trabalho fazer diagnóstico de morte encefálica. Dá. Por quê? Porque ele é muito criterioso. Nós estamos fazendo um diagnóstico de término de vida do indivíduo. A partir daquele momento ele é considerado morto legalmente. Então não tem aquela coisa, aquele mito que as pessoas dizem, né? Poxa, mas se eu me declaro doador, um médico da emergência, por exemplo, vai deixar com que o pior aconteça comigo para doar meu órgão. Tem muita gente que pensa assim ainda. Quer dizer, existe uma série de procedimentos e prova, está mais do que provado que não é bem assim, não é tão simples assim. Não tem como ser assim. Porque o processo de diagnóstico de morte, toda vez em qualquer hospital da região de Campinas, por exemplo, o Serviço de Procura de Órgãos da Unicamp cuida de 127 cidades. Todo diagnóstico de morte que é feito em qualquer uma dessas 127 cidades é comunicado ao HC da Unicamp. E a partir daí nós vamos fazer todo o processo de orientação das equipes, de como fazer o diagnóstico. Nós vamos até lá, a maioria das vezes conversamos com a família e explicamos o que vai acontecer. Agora, a partir do momento que se tem autorização, chega-se a esse consenso, ou mesmo que seja de uma forma mais tranquila, a pessoa já se declara doadora, a família já sabe, aí começa uma corrida contra o tempo, né, doutor? O processo é assim, começamos a fazer o diagnóstico de morte. A partir daí, fazemos sorologias para ver se ele pode ser doador. Se ele não é portador de hepatite, se ele não é portador de Chagas, se ele não tem um HIV positivo, se ele não é sifilítico. A partir de todos esses exames que nós fazemos, a tipagem sanguínea dele, nós encaminhamos para São Paulo. Fazemos as sorologias e colocamos pelo menos 6 horas para fazer a retirada. A partir de 6 horas, as equipes vêm, fazem a retirada e levam esses órgãos para ser implantados. Aí é que começa a nascer uma nova esperança, né, para tantas outras famílias. A gente até divide em logística 1, logística 2. Olha, a gente volta a falar mais sobre esse assunto tão importante para todo mundo, não é só para quem está passando por esse problema, não. A gente nunca sabe como vai ser o dia de amanhã. Pode ser da gente, pode ser de um ente querido, pode ser de um amigo. Então, a gente volta a conversar no próximo bloco sobre doação de órgão. Tem participação chegando aqui, eu convido você a ligar, mandar e-mail ou participar pelas redes sociais. Tem sorteio no final do programa, tá? Um CD da Banda Dom. A gente volta daqui a pouquinho.